Olá, eu sou a Letícia Rey e você está assistindo o ASBSP Entrevista, que traz todo mês um entrevistado ou uma entrevistada para falar sobre os nossos projetos aqui do Observatório Social e outros temas sobre controle e responsabilidade social no município. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da FECAP Humberto Dantas, cientista político e diretor do movimento Voto Consciente. Tudo bem, Humberto? Tudo jóia. Obrigado, Letícia, por essa recepção aí. Vamos conversar um pouquinho, né? Sim, com certeza. A gente aqui no Observatório, a gente trabalha com uma das metodologias que foi um dos processos das suas pesquisas, que é uma metodologia de avaliação do parlamento, né? Queria que você contasse um pouco sobre essa metodologia. Olha, sempre existiu a necessidade de a gente olhar para os parlamentos com um pouquinho mais de atenção. Isso indiscutivelmente começa pelo voto, pela nossa função de eleitor e pelo desafio de entender como as pessoas escolhem os seus parlamentares. Exceção feita ao Senado, que o voto é majoritário, a eleição é majoritária, as eleições proporcionais desafiam os eleitores a compreender que, por mais que ele se apegue a uma pessoa que ele escolhe, ele, na verdade, está votando num grupo de pessoas e que, a partir disso, ele deveria reconhecer a importância de se pressionar grupos dentro do parlamento. Depois disso, o grande objetivo é, diante desse modelo de escolha, compreender como a gente faz para acompanhar os parlamentos. E aí existem dois grandes modos de se acompanhar um parlamento. Ou a casa parlamentar, compreendendo quais as suas funções, seja no município, seja no estado, seja no âmbito nacional, na União, enfim. Ou acompanhar o mandato parlamentar, né? Tentar entender o que faz um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, enfim, né? E claro, um senador também, mas enfim, vamos ficar aqui nos cargos proporcionais. Então, esse é o grande desafio. Um dos trabalhos que foram feitos nos últimos anos, enfim, numa associação entre a Câmara Municipal de São Paulo, a Fiesp e o INSPER, há alguns anos atrás, foi tentar fazer uma medição, uma ferição de como se avaliar casas parlamentares. À época eu era pesquisador do INSPER e junto com ainda hoje pesquisadora e professora da instituição, Luciana Jung, a gente propôs um método para observar parlamentos, que é importantíssimo dizer, é um método. Podem existir outros 500 métodos, ele tem suas limitações, ele tem suas debilidades, como qualquer ranqueamento ou como qualquer avaliação tem, mas é uma forma de tentar fazer com que as pessoas se interessem e se aproximem dos parlamentos. Sim, a gente aqui no Observatório, a gente até existe uma metodologia do próprio Observatório. No entanto, pelo contexto de São Paulo, a gente escolheu a metodologia que vocês desenvolveram, até por conta do tamanho mesmo da cidade, do nosso parlamento, né? A gente tem 55 vereadores. E uma outra pergunta, como que a avaliação é numérica, né? Por que vocês escolheram essa avaliação quantitativa, né? Ao invés de qualitativa para poder fazer essa metodologia? Olha, acho que você tocou num ponto fundamental. Primeiro, o tamanho da casa. 55 vereadores coloca a Câmara Municipal de São Paulo como o 7º maior parlamento do Brasil, empatado com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, se o critério for número de representantes. É uma casa que tem um orçamento, ou pelo menos um repasse esperado do Poder Executivo para as funções legislativas, de aproximadamente um pouco mais de R$500 bilhão por ano. Então a gente está falando de um orçamento aí na casa dos 500 a 600 milhões de reais ano. Olhando para isso, é uma casa que, em números gerais, representa muito pouco em termos de quantidade de vereadores por habitante a sociedade paulistana. Só para a gente ter uma ideia, a menor Câmara Municipal possível no Brasil é composta por 9 vereadores. Então tem cidade com 1.000 habitantes no Brasil, 2.000 habitantes no Brasil, com 9 vereadores. A gente está falando de uma sociedade com mais de 10 milhões de habitantes, com 55 vereadores. Portanto, a relação vereador-sociedade, vereador-indivíduo é muito baixa, né? Quer dizer,
tem muito pouco vereador por habitante em São Paulo e isso faz com que a gente tenha que olhar para essa casa e entender como ela funciona. Então esse é o desafio. A gente fica, claro, extremamente envaidecido que vocês tenham feito essa escolha por esse método que a gente desenvolveu e inclusive foi publicado na revista da Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E será divulgado de novo, a gente está repensando alguns modelos, num livro que vai ser lançado pela Câmara Municipal de São Paulo, por um observatório da Câmara em contato com uma editora de Portugal. Mas o grande desafio é quantificar para facilitar. Porque escolher os indicadores já carrega consigo uma certa lógica de subjetividade. Se eu fosse fazer uma avaliação qualitativa, dizendo este é bom, este é ruim, este é melhor, este é pior, aí eu acho que a gente se perderia ou a gente sofreria ainda mais críticas. Voltando na questão, toda prova, todo ranking, todo método, toda régua tem suas limitações e é passível de questionamento. Tanto que entre a primeira versão desse indicador e a publicação na revista da Escola do Parlamento de Minas Gerais, e hoje a gente já carrega algumas observações, algumas mudanças que certamente alterariam os resultados. Uma dos facilitadores para a gente tem sido a questão da metodologia quantitativa, porque a gente tem conseguido trabalhar com os nossos voluntários e voluntárias aqui numa lógica de tarefas mesmo, de entender a quantidade de projetos, né, dos vereadores de acordo com as funções. Falando de funções, né, a metodologia ela tem 4 funções principais, né? Ela trabalha com 4 indicadores, eixos principais, que é a de ser propositiva, se a Câmara avaliar se a Câmara é propositiva, mais propositiva, se ela é mais fiscalizadora, se ela é mais cooperadora ou se ela é mais transparente, fazendo a avaliação dos projetos dos vereadores. Como que você pode explicar um pouquinho melhor de cada uma dessas 4 funções, 4 eixos? Muito legal, muito legal. Então são 4 eixos, são 4 funções, digamos assim, que os parlamentos em geral têm. Em linhas gerais, a gente poderia dizer, os parlamentos fiscalizam o poder executivo, predominantemente, e os parlamentos legislam. Ponto. Essas são as 2 funções legais. Nós incluímos a função transparente, porque a gente quer saber o quão transparente é a casa. Se eu entrar agora no site, se eu observar agora o que a casa está fazendo, o quanto eu consigo absorver de informações acerca do cotidiano do Poder Legislativo. Lembrando, o Legislativo é conhecido na esfera municipal, estadual e federal como a casa do povo. Portanto, se o povo não conseguir olhar lá para dentro e encontrar a informação que precisa, a gente está considerando que esse Legislativo é menos transparente, menos razoável. Ele tem que realizar audiências públicas, ele tem que se tornar transparente, nítido, límpido para a sociedade. Não faz sentido nenhum isso não acontecer. Portanto, essa função a gente bateu o pé e falou, essa tem que ficar de qualquer jeito, o ser transparente. Inclusive no voto consciente, na história do voto consciente, a gente já recebeu cartas anônimas, por exemplo, dizendo assim, por que vocês estão bisbilhotando os negócios alheios? E bisbilhotar o negócio alheio é ir para dentro do Poder Legislativo, olhar o que o Legislativo está fazendo pela sociedade. Quer dizer, olha o nível de percepção de algumas pessoas, né, muito ruins, por sinal, quando olham para o parlamento. Então, transparente tem que ser. Fiscalizador também tem que ser. E o Legislativo no Brasil, infelizmente, pelas mais diferentes razões, peca e tem dificuldade de ser um poder fiscalizador do Poder Executivo. Por sinal, a gente costuma dizer, grosso modo, que muitas vezes, em muitas instâncias, em muitas cidades, muitos estados e por vezes na própria União, o Legislativo troca esse seu poder de fiscalizar por uma microfunção executiva de agir localmente com o poder que o Executivo tem. Então, na verdade, com os recursos que o Executivo tem. Portanto, ele trocaria o seu poder de fiscalizar por uma parcela dos recursos que o Executivo tem. Então, há uma troca política aqui e, claro, que a sociedade teria que ver se essa troca lhe é favorável ou não. Por último, a função legislativa. E a função legislativa nós dividimos em 2 aspectos, em 2 claras atribuições. Uma é, o Legislativo legisla. O Legislativo tem iniciativa
legislativa e faz com que estas iniciativas se transformem, por exemplo, em leis. A gente sabe que existe um exagero de lei no Brasil, a gente sabe que existem, por exemplo, vou dar um número do poder público federal. Existiam até meados de maio de 2019 2.517 proposições desta nova legislatura de deputados que começou dia 1º de fevereiro. Então um monte de gente desengavetando coisas que tinham sido engavetadas com o fim da legislatura anterior e um monte de gente nova chegando e já apresentando um monte de projeto. Isso é ruim? Pode ser, mas o legislativo legisla. E a outra função é cooperar com as funções e com as agendas do Poder Executivo dentro do Poder Legislativo na forma de leis. É importantíssimo fazer isso, é relevante fazer isso, é necessário fazer isso, porque essa agenda é mais clara aos olhos da sociedade e porque o Poder Executivo, por vezes, tem um corpo técnico mais claramente condizente com aquilo que ele deseja fazer em matéria de política pública. Claro que uma função poderia anular a outra, mas o ideal é que elas se equilibrassem. O problema no Brasil é que os poderes legislativos, por exemplo, o da capital, o de São Paulo, ele é bem transparente. Você encontra um volume bem razoável de informações lá dentro. Ele legisla pouco no que diz respeito às suas próprias proposições. Ele aceita com muita facilidade o que vem do Poder Executivo e ele é pouco fiscalizador. Se ele é pouco fiscalizador, se entrega muito para o Executivo, você pode ter certeza que aqui existe uma negociação de troca de recurso por poder. E aí a gente vai ter que observar isso enquanto sociedade e fazer uma crítica construtiva e minimamente razoável daquilo que o Legislativo faz sob pedido do Executivo.